Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, Priscila. Hoje aqui com uma convidada muito especial. Como vocês estão? Obrigado por estar vindo, doutora Evandra, que está aqui com a gente. E aí, boa noite, André. Boa noite, Leandro. Boa noite, Priscila. Estamos aqui com a doutora Evandra Moura Rabelo, CEO do Instituto Unic, médica, cirurgiã, dermatologista e podcaster. Sou podcaster. Boa noite, doutora. Boa noite para vocês todos. Boa noite para quem está lá em casa nos assistindo. É isso aí, seja muito bem-vinda e bem-vindo a você também que está em casa nos acompanhando. Se você tiver alguma pergunta sobre o nosso tema de hoje, fique à vontade para mandar aqui nos comentários que a doutora Evandra vai responder com todo carinho e amor. E hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho polêmico, mas extremamente necessário, né? Que infelizmente também é mais às vezes voltado para as mulheres do que para os homens, que é a questão da autoestima, da beleza e também dos procedimentos estéticos, né? Se existe ou não um limite aí para as modificações corporais e faciais. Pronta para esse... Prontíssima, já nasci pronta. Vamos com tudo, então. Então vamos. Doutora, em primeiro lugar, a questão da beleza. Existe alguma objetividade? A beleza é algo objetivo ou é algo subjetivo para as pessoas? Não, a beleza é muito objetiva. Ela tem parâmetros mensuráveis cientificamente, artisticamente. Então, beleza, ela se mede, ela é mensurável, viu? E é palpável. É lógico que o conceito de interpretação aí é pessoal. Então, quando a gente fala quais parâmetros nós utilizaremos para construir um rosto, isso tem medidas, tem uma estrutura a ser seguida, mas nem sempre o que é belo dentro da estrutura é belo ao olhar de quem olha. Então, essa questão da objetividade, você diz a questão da sequência de Fibonacci, todo aquele classicismo grego, Exato. Essa seria a base da beleza. Exato, então nós consideramos a beleza aquilo que é harmônico, só que dentro do harmônico e artístico cabe ainda a interpretação individual. Então, às vezes a pessoa chega achando bonito um lábio que medicamente é fora do padrão. Para ela aquilo é bonito, para o médico aquilo é exagerado. E aí a gente tem que encontrar o meio termo das duas coisas para poder tratar essa pessoa. Olha, muito parecido com a conversa que a gente teve a respeito de música. Quando a gente perguntou também se existia, a pergunta foi, é possível afirmar que Mozart é melhor que Anitta? A gente começou com essa questão. Se a gente tem critérios objetivos para falar que uma música é melhor que a outra. Então, foi mais ou menos essa a resposta. Existem alguns critérios objetivos, Número porém... de notas, harmonia, todas a questão da letra e tudo mais das músicas, ou das notas utilizadas e tudo mais. A complexidade da produção musical. Mas a questão de interpretação, do gosto, da beleza, né, da preferência do popular, enfim, aí é outra coisa. Isso às vezes tem a ver até com a infância da pessoa, o que ela viveu, a história de cada um, para que ela ache aquilo mais belo, menos belo, exato, né? Para que ela tenha a interpretação dela. Isso, tem a lente das vivências, né? O contexto que essa pessoa vai trazer enquanto pessoa que convive, que troca. Vai ter lá a parte dela com respeito a isso. Então, historicamente, isso não muda. A beleza, ela é objetiva, é através de uma simetria que vem se desenvolvendo, ou sempre foi do mesmo jeito que a gente vem seguindo desde a época da Grécia Antiga? Não, eu penso que a contribuição, ela sempre existe. Então, se desenvolve com o tempo. Nós mudamos muito fisicamente, então desde quando o homem saiu da caverna até hoje, nós tivemos mudanças estruturais ósseas, de tom de pele, tipo de pilificação, e isso veio construindo uma diferenciação na beleza então, também. Apesar dela ser objetiva, ela se atualiza. Exatamente, é atualizável. Sim. E doutora, você é de Sorocaba mesmo? Como você escolheu a sua profissão? Na época, como que você escolheu o curso de medicina? Conta um pouco a respeito da sua história. Eu não sou de Sorocaba, eu nasci em São Paulo e a minha história com a medicina começou mais ou menos aos 6 meses de idade, eu penso. Hoje, olhando para trás, eu penso que foi isso. Porque eu sou sobrevivente, eu tive uma doença rara,
fui parar na UTI aos 6 meses de idade, fui liberada para morrer em casa, porque meu pai assinou e me tirou do hospital, estava desenganada, então, tá desenganada, vai morrer em casa. E aí, eu acho que alguém lá em cima, ou a energia universal, chame como quiser, disse assim, não, essa aí tem um outro propósito e a gente vai, então, deixar que ela viva. Quando eu estava com 3 anos de idade, eu dizia sempre, me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu já dizia, eu vou ser médica. Então, acho que foi nesse contexto aí. Lógico que eu venho de uma família, meu pai é retirante nordestino, e na família dele de 25 irmãos, ninguém teve a oportunidade de se formar. Eu fui a primeira de uma família grande que se formou. Na verdade, não a primeira a terminar o curso universitário, mas a primeira que se formou em medicina. E hoje nós já somos em 4, indo para 5. Então, meu avô tinha um grande orgulho disso. Ele queria muito ter um filho doutor. E aí não teve o filho, mas teve neto. E foi justo a pessoa que a medicina desistiu, Exato. Que foi atrás da medicina. Exatamente. Então, acho que de alguma forma eu precisava entregar para a medicina aquilo que a medicina não me entregou por completo, vamos colocar assim, naquela época. E quais os desafios, onde você estudou aqui no estado de São Paulo, como foi os desafios de ser a primeira pessoa a se formar doutora, então, dentro de uma família? Você falou que agora já tem 4, né? Então, é interessante para as pessoas de casa verem também como você pode mudar a história, inclusive a história da sua família. Sim, então, exato. às vezes, você vem de uma família de retirante nordestino, em uma geração, 2 gerações, vocês já estão se tornando uma família de médicos. Pois é, então, o meu pai é retirante nordestino e minha mãe, ela foi catadora de lixo. Então, eu nasci numa família pobre. Meu pai tem o 4º, que seria a 4ª série do primário. Ele não terminou a 4ª série do primário. A minha mãe também. Então, eles são são alfabetizados, mas não tem a instrução formal completa. Só que depois meu pai foi fazer curso supletivo e curso técnico e tudo mais. E minha mãe também. Mas essa coisa de transformar a realidade é uma coisa que existe. Eu tive uma educação, eu comecei na escola pública, eu estudei na escola pública até o 1º ano do primário. No 1º ano do primário eu fui para uma escola religiosa, adventista. Depois eu fui para uma escola católica, religiosa católica. E daí eu saí o que seria a 8ª série, para um outro colégio que aí não era de cunho religioso. Terminei minha formação e fui para a faculdade pública. Fiz faculdade pública. Olha só. Passei para medicina numa faculdade pública, cursei, e aí depois de formada também fiz residência em serviço público e hoje eu trabalho em serviço público também. Parabéns, uma contribuição. Depois veio as pós-graduações. Sim. Conta um pouco para nós sobre a escolha, né, da lipoplastia e da dermatologia. Então, eu comecei na medicina, eu me formei e eu fiz cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia que a gente chama cirurgia geral. Trabalhei com cirurgia geral e aparelho digestivo por mais ou menos 8 anos. E aí eu migrei para cirurgia plástica depois de uns 8 anos, quando eu conheci meu marido, que na época era só meu namorado. Então, eu já tinha trabalhado um tempo na área de resgate, trauma, pronto-socorro. Trabalhei no Anjos do Asfalto, que resgata acidente na estrada. Várias coisas assim. E aí, um dia eu estava namorando e eu fui chamada no BIP e era umas 9 horas da noite, meu namorado na época estava comigo, e ele me acompanhou, porque eu não estava dirigindo, e me esperou do lado de fora até 13h30 da manhã, eu terminar de resolver um problema de um baleado. Aí ele falou assim, olha, eu acho que eu vou fazer instrumentação cirúrgica, porque pelo menos quando a gente sair junto, eu consigo realmente te acompanhar, estar com você. E aí eu me posicionei e fiquei pensando como eu estava vivendo a minha vida, se era como eu deveria ou gostaria de viver até o final dos meus dias. E aí eu fiz a minha primeira transição de carreira, que eu saí da cirurgia e falei, eu vou fazer uma área bem mais calma, dermatologia. Aí não me acostumei a ficar sem operar, e aí eu voltei para a cirurgia plástica, que é uma carreira que tem dentro daquilo que eu queria, trabalhar com um ambiente artístico, trabalhar com autoestima.
trabalhar com resgates, né? Mas de um outro lugar que não o resgate da estrada. E foi assim que aconteceu. Eu voltei para estudar. E essa questão artística, você tem também algum outro tipo de hobby com música, com arquitetura, algum outro tipo de hobby artístico? Ou você se solta essa parte artística na cirurgia plástica mesmo? Olha, eu fiz 2 anos de piano. Eu adoro piano, mas eu não consigo tocar. Lá em casa todo mundo é autodidata. Meu irmão toca cavaquinho, o outro toca bandolim, a minha sobrinha toca piano, todo mundo de ouvido. Eu fiz 2 anos de aula e não consegui desenvolver. Acho que eu dei uma bloqueada aí. Mas eu toquei na fanfarra da escola, eu gosto muito de música, mas muito mesmo. Lá em casa todo mundo é musicalizado. E a questão artística, minha mãe é artista plástica, minha mãe pinta. E eu pintava, desde pequena eu pintava e desenhava, mas nunca, assim... isso é realmente um hobby, eu nunca fiz disso um talento desenvolvido. Mas eu curto. Se diverte. Eu me divirto. Trabalha com escultura de pessoas. de outro ângulo de visão. Deixa de ser, né? É um tipo de escultura, você também está aqui, puxa tentando ali. chegar na... Achei que ela ia falar pintura, né? Lidar com coisas mais, tipo, escultura, essas coisas, piano. Eu dou minhas entradas, assim. Eu tenho algumas obras que eu fiz. Porque quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento também, a gente usou muito dessas partes artísticas para desenvolvimento. Então, eu tenho algumas obras que eu fiz de escultura, tenho as minhas pinturas e tudo, mas eu não vou dizer que eu tenho obras de arte. Não, tem minhas coisas. Obras de arte só na parte da cirurgia mesmo. Só. Nessa parte, sim. Nessa parte eu me garanto bem. É profissional mesmo. A parte artística profissionalmente falando, né? Por que as pessoas decidem fazer procedimentos estéticos? Quais as maiores queixas que você costuma receber? Eu considero que as pessoas que procuram alguma coisa para se transformar fisicamente são as pessoas que têm também questões de autoavaliação. Então, neste momento, para a minha vida, eu não estou vivendo a minha plenitude. E para que eu possa viver a minha plenitude, seja de felicidade, seja de harmonia, seja de relacionamento ou de saúde física e mental, eu preciso de um item. E aí a cirurgia plástica ela entra como este item, ou a dermatologia estética. Então, todo mundo que vai buscar um tratamento modificador, ele vai buscando isso, do meu ponto de vista, vai buscando estar pleno, estar melhor, estar na sua condição. Algo. Pode sentir que não que falta algo, mas que sobra algo também, dependendo da gordurinha, né? Sobra algo, mas que tem alguma coisa ali que pode ser melhorada, que pode chegar a brilhar mais. Então, nem todo mundo que chega num consultório de cirurgia plástica ou de dermatologia estética tem déficit de autoestima. Às vezes a pessoa tem uma autoestima super boa, mas ela entende, isso daqui é bonito, mas pode ser estupendo. E a gente estimula muito isso também, até mesmo do ponto de vista preventivo. Hoje, eu vejo que o envelhecimento ele existe porque a medicina progrediu bastante, então nós temos pessoas muito mais longevas e por conta disso, a saúde integral precisa ser mantida. E a saúde integral, ela contém corpo, mente, emoção, energia, contém relacionamentos, contém consciência, espiritualidade, chame como quiser. Então não dá para... É biopsicossocial mais ampliada. Então a beleza entra nesse contexto. Não dá para deixar fora. E os exageros? Os exageros... Aonde a gente desenha a linha do que pode ser melhorado ou que já está bom, mas a pessoa não enxerga? Acho que ela tem que continuar. Eu vejo que exagero tem dos dois lados. Da parte da pessoa que busca e da parte do profissional que às vezes não consegue dar limite. Tem o profissional que ou ele não tem um filtro bom, ele não tem essa visão. A parte financeira Não sei se é só a parte financeira. Às vezes a pessoa tem uma visão artística distorcida. Ele mesmo interpreta a arte de uma forma diferente. Às vezes entra a questão financeira. O cara precisa pagar a conta e ele vai vender. E tem a questão do paciente que não é a pessoa que sempre busca mais,
mas é aquela que bota o foco no lugar errado. Então, a busca não é exatamente na parte estética, e ela vai tentando sempre com a parte estética preencher um buraco que é em outro lugar. E às vezes falta para o profissional perceber isso e realmente falar assim, olha, aqui não, aqui é em outro lugar, não é colocando mais uma boca, colocando mais um produto, tirando mais uma gordura que você vai modificar o que falta em você. Uhum. Então, tem um livro que fala a metade que falta, né? O pedaço que falta. Até outro dia a Juju leu esse livro no podcast dela. E eu penso que isso é muito importante. Nem toda parte que falta é de beleza. Às vezes falta outra parte. Então... Não sei se você acompanhou recentemente, tivemos uma influencer que foi fazer um procedimento estético e acabou falecendo, né? Pois é. Então, e aí a gente não sabe se foi algo que realmente... Uma complicação. Uma complicação, algo que aconteceu, ou se realmente era igual você falou, um exagero, algo que ela não precisava fazer, que acabou fazendo. Né? As polêmicas giram muito ao redor, mas a gente nunca sabe de fato o que aconteceu, né? Real causa, né? Eu penso que o caso dessa moça que faleceu ontem lá no São Luís, ou anteontem no São Luís, é um caso para a gente pensar bem, ponderar bem, porque... Não sei se vocês lembram, mas muito no passado teve uma modelo chamada Cláudia Liz que faleceu também durante um procedimento cirúrgico. E essa moça, a gente tinha conhecimento, amizade, enfim, e conhecia, sabia das histórias e tudo mais. E essa moça, ela teve uma complicação derivada de ações de pré-operatório que ela teve. Então, assim, às vezes... A pessoa não cumpriu corretamente a suspensão de alguns medicamentos e por aí vai. E as influencers, elas usam muita coisa. Então, é um para dormir, um para acordar, um para emagrecer, um para treinar, um pré-treino, pós-treino, um para ganhar massa, um para ganhar massa, um para queimar gordura. Então, assim, muitas coisas podem influenciar. Eu penso que esse caso a gente só vai poder discutir de verdade quando sair, ou se tiver... o laudo de uma autópsia, porque foi uma lipo de joelho, então uma lipo pequena, que em teoria, eu nem porque a sabia gente que dá nunca pra fazer lipo de joelho. Dá. Em teoria é uma coisa simples, que não deveria ter tanta repercussão. Ela teve 4 paradas cardíacas, então, assim, não foi uma, foram 4. Depois de várias horas que ela já tinha terminado a cirurgia e estava já no quarto, até onde eu sei, até onde eu vi do caso. Então, toda cirurgia é um risco, todas elas, né? Tomar anestesia para fazer uma obturação no dentista tem risco, mas esse caso, ele merece atenção, porque precisa muita responsabilidade para quem... deita numa maca, muitas vezes contar ou não contar as coisas para o médico. Às vezes ela já tinha algumas comorbidades que não foram divulgadas. Né? O que eu já vi muito inclusive, paciente que faz uso de medicamento e que não avisou o médico, que tem uma pressão alta, que tem ali a hipertensão, e que não trouxe isso previamente, e você vai descobrir ali na mesa da cirurgia. E o mais dramático são os remédios para emagrecer, porque eles dão muita arritmia cardíaca na anestesia. Então, remédio para emagrecer e anestesia e cirurgia não combinam, tem que ser suspendido pelo menos 15 dias antes. Outra coisa que não combina com cirurgia é droga, cocaína em especial. Então, assim, também tem muito problema se você tiver utilizado menos de 15 dias, não contar para o médico. Então, assim, outras formas que a gente ainda tem poucos estudos, como, por exemplo, a ayahuasca, é uma coisa que a gente também pede para não utilizar, porque a gente não sabe quanto tempo aquilo vai demorar para depurar. Então, tem várias questões aí. Fica a dica aí pro pessoal de casa. Se cheirar, não se submeta a uma cirurgia nos 15 dias. Pelo menos seja transparente com o médico. Avisa o médico. Porque o médico vai falar, olha, já que você extrapolou na balada, vamos segurar mais um mês. Adia um pouquinho, não tem problema. E aí tem essas coisas da balada, né? As balas, ácido, não sei mais o quê. Aí sai no domingo, faz a cirurgia na segunda-feira. Não sei o quê. Red Bull com uísque, gente. Eu já peguei no pronto-socorro jovens que tomaram uísque com Red Bull em determinada quantidade e fazem uma arritmia cardíaca chamada síndrome do coração em festa. É uma arritmia super difícil de resolver, grave, que pode matar.
Mas E a pessoa acontece. morre feliz, pelo menos. Né? Pois é. Morrer morre, todo mundo vai, Tá ótimo nesse contexto, bora. mas pelo menos saiba que isso Ai, pode que horror. acontecer. Vai morrer com síndrome do coração em festa. É um bom nome pra colocar na Melhor lápide. falar diabetes, né? E, doutora, você falou, né? Muitas pessoas buscam a cirurgia plástica para preencher algo que falta ou buscar uma perfeição. A maioria dos pacientes param em uma cirurgia só? Não. Ou geralmente eles pegam o ritmo, gostam e pegam o embalo? Depois que você transforma uma coisa, em geral, você começa a notar outra. Então, isso é muito comum, por exemplo. Igual reforma em casa. Exatamente. A gente começa a É a mexer, lei não para francesa mais. do Jacques. Jacques, não sei o que lá, né? Então, a lei francesa, ela vale muito. É muito comum na mulher, ela vai para arrumar o abdômen e aí não quer, no primeiro momento, mexer, às vezes, na mama. Aí ela fica com o abdômen lindo, aí ela começa a se incomodar com a mama. Ou o paciente que vai mexer no nariz e não quer mexer em mais nada no rosto. Aí depois que ele mexe no nariz, ele fala, mas a pele da pálpebra, a orelha. Porque começa a tirar, de certa forma, a harmonia numérica que ele via antes. Então ele perde, de alguma forma, seu reconhecimento pessoal. Isso precisa até ser entendido antes. A gente precisa conversar com o paciente antes. Olha, nós vamos transformar o formato de certas partes do seu corpo e aí você pode se olhar no espelho e não se reconhecer mais. E isso pode ser extremamente prazeroso, como pode ser desconfortável. E dentro desse desconforto ainda cabe um negócio chamado síndrome de depressão pós-operatória. Que a pessoa olha, ela fala assim, não tá como eu quero, não tá como eu era antes, e ela fica perdida. E ela não sabe para que caminho andar. Então, o cirurgião plástico hoje e o dermatologista ou quem mexe com estética precisa estar muito bem preparado para olhar para isso. Seria interessante a pessoa, antes de fazer uma cirurgia, ter um acompanhamento psicológico? Às vezes precisa. Não são todas as pessoas que a gente sente essa necessidade. Depende do procedimento também, Depende também, mas tem algumas pessoas que isso faz muita diferença. Um preparo para o que ela vai enfrentar, porque são várias etapas de desafio. A gente acha, vou operar, vou sair linda, maravilhosa e no dia seguinte. Não, às vezes você demora 3 meses para desinchar, dependendo da cirurgia, demora 9, 10 meses para você acomodar aquele tecido de uma forma correta. E aí existe toda a ansiedade, a expectativa, e se isso não for trabalhado, dá problema. Hoje, quem mais procura o consultório? Homens ou mulheres? Em média, 40% homens e 60% mulheres. Ainda, no meu consultório pelo menos, ainda é assim. Mas é uma crescente, né? Bastante eu homens. achei que ia ser 10% E homens. quais os procedimentos mais procurados pelos homens, por exemplo? Homem geralmente gosta da parte estética, toxina botulínica, diminuir linhas de expressão. Então, se você olhar alguns nomes aí, por exemplo, Dória, o próprio Lula, e aí vai. Quase todos eles têm toxina e laser. Então, melhora do condicionamento da pele, redução de mancha e melhora de linhas de expressão. Depois vem blefaroplastia, nariz e orelha. Otoplastia e rinoplastia. O que é essa blefaro? Eu não sei o que É na pálpebra. Para tirar a pele da pálpebra, a pele caída da pálpebra. Tá, É mas porque voltado... fica com o olho bem fechado. O homem predominantemente ele gosta de melhorar o rosto. O pescoço não, né? O pescoço é mais raro. Que Papada. geralmente é o que denuncia. Não, quando a pessoa ficar mais velha, ela vai denunciando as linhas das rugas do Fica pescoço. aqui assim, trazendo as coisinhas. Não, e o japonesado, os meus parentes japoneses, chegam uma hora assim, nos 70 anos, 80 anos, você não vê mais o olho deles. É verdade. Porque já tem o olho A puxado, pálpebra. a pálpebra cai e você vê um pontinho ali. E às vezes isso atrapalha até para dirigir. Então, por exemplo, é à noite, a pele mais caída na lateral, você não consegue enxergar, tem uma redução do que a gente chama campo visual, e aí precisa operar. Não é nem porque é estética, é necessidade de saúde. Às vezes faz assadura na pálpebra, começa a acumular gordura dentro do olho por conta disso, e aí tem que operar mesmo. E a doutora já se recusou a fazer algum procedimento estético, alguma loucura, a mulher queria colocar 3 quilos de silicone, E ela não falou colocar também, 3 seios. E as mulheres também, né? Você falou dos homens, mas você não falou das mulheres. As cirurgias mais procuradas pelas mulheres ainda é silicone? Não, mulher gosta muito, silicone incluído, né? O abdômen, né? Também. Silicone se inclui aí, mas a mulher gosta mais de melhora do contorno corporal.
Aí seja aumentar glúteo, aumentar a mama, diminuir mama, reformular a barriga, aí varia muito, mas a mulher vai mais pro contorno corporal Do e que o as homem, linhas de expressão do rosto. e o homem vai mais, porque a mulher ela cuida muito antes, ela começa a fazer poupança de colágeno, ela trabalha, os produtos usa do mais rosto, né? creme, então assim, o homem tem o colágeno melhor na face, faz barba, demora mais a envelhecer. A mulher envelhece mais no rosto. A mulher ela tem uma outra composição, mas ela cuida mais. E o homem não se importa tanto. Já o corpo, a mulher se importa mais. Até por conta de ter gestação, até por conta de, alguma forma, o corpo da mulher ser um instrumento dela enquanto sedução. E o homem é a cara, normalmente, né? O homem, ele entra, em geral, ele vai seduzir, ele usa o carão, ele usa o olhar, ele usa a presença. E a mulher, ela usa o corpo, a malemolência. É um pouquinho diferente. De galã da Shopee que eu passo de vez em quando. Você usa algum creme, Leandro? Não. Também Nem não. filtro solar? Não. Jesus Deus. da Eu também não. causa, não. Quando eu vou pra praia, eu passo filtro solar geralmente só nas pintas ainda. Ainda Eu bem. falo, daqui passa no meu dedo, eu passo aqui onde eu tenho algumas Nossa. pintas e Aí a boto. diferença, eu já uso, né? Faço a minha skincare matinal, skincare Tá explicado noturna. as cirurgias mais procuradas. Tá super explicado. Daqui a uns 10 anos eu tô lá também na fila. Mas essa coisa do filtro solar, ela é muito importante. A gente tem o câncer de pele hoje, ele é o primeiro câncer no Brasil, Sim. tanto para homens como para mulheres. E a gente tem toda a questão do aumento, né, do buraco na camada de ozônio, e também tem a questão da vitamina D. Então, existe uma briga aí. Mas é importante. Aqui tá sofrendo com a vitamina D. Aqui, ó. Eu tenho Falta. baixa vitamina D, só que eu tenho que passar o protetor solar também. Então, Mas vai ganhar por isso. tem um momento de expor e tem um momento de não expor. A gente vive num país onde nós gostamos de praia. E aí, para termos a possibilidade de ficar na praia como a gente gosta, né, o dia todo, é importante que a gente faça uma poupança disso. Primeiro que não é bom ficar o dia todo na praia, gente, eu não tô dizendo que deva. Sim. Né? Mas assim, eu tô lá, eu demorei para ir, eu quero ficar um tempo maior na praia, então vamos fazer com responsabilidade. E no dia a dia, eu vejo como importante, porque a gente sabe que está aumentando o número de pessoas com câncer de pele. E aí, quando fala, é importante usar o protetor solar? Mas também é importante usar as outras formas de prevenção. Então, olhar se você tem alguma pinta que está mudando a característica, se vai para um lugar que tem alta exposição, pode usar sombrinha, guarda-sol, chapéu, vai pescar, usa o chapéu, põe blusa de manga comprida, e por aí vai. Então, a questão é como você cuida. E tem que cuidar. Sim. Existe algum tipo de autoexame, autocuidado com relação à pele? Sim. A fazer análise depois do banho? Como se faz esse tipo de É prevenção? difícil, né? Porque é o que mais tem no corpo, né? Como Exato. você vai fazer... Você vai se namorar no espelho. É o maior órgão, Mas né? você A pele. não gosta que você tá vendo no espelho, né? Não foi fazer a Aí cirurgia ainda. muda. Aí quando a gente não gosta do que tem no espelho, a gente muda. A gente vai comer melhor, vai dormir melhor, vai fazer atividade física e fazer alguma coisa estética. Ou joga o espelho fora. Também. Mas tem sim. É muito, mas muito importante mesmo que a gente conheça a nossa pele. Porque qualquer pinta que comece a alterar cor, formato, a borda e a sensação ao toque, a gente deve ir para o médico para examinar. Sim. O Leandro sabe das minhas loucuras, né? Eu tenho alguns toques, assim, sabe? E eu tenho um book de fotos das minhas pintas dos últimos 10 anos. Ai, meu Deus. Eu tiro foto das minhas pintas Que com a moeda de 10 perfeição. centavos do lado. Que Porque aí a gente consegue ter Saber. noção do tamanho, se mudou, então tem essa pinta é nova. Eu tenho de 10 anos, dos últimos 10 anos, acompanhamento e nunca tive problema. Mas o meu pai já teve câncer de pele, meu avô já teve câncer de pele, eu não sou muito de protetor.
Então, eu faço esse acompanhamento. Já fui em dermatologista. Histórico, né? Aí Já você fui. imagina a foto daquela pinta que ele tem na bunda, com a moeda assim, ó. E tem que olhar, porque a gente esquece, mas a borda da região anal e a entrada do ânus também podem ter câncer de pele, fundo de olho pode ter câncer de pele, glande, vagina, tudo isso. Preciso passar protetor solar nessas partes? Não. Nessas regiões? Não, essas normalmente estão guardadinhas. Geralmente eu não exponho ao sol. Eu não sei como que é por aí entre os jovens. O fundo de olho merece óculos, né? O fundo de olho merece um óculos de sol de boa qualidade, com uma lente que filtre e assim por diante. Voltando ali no paciente que você disse não. Você não respondeu pra gente. Então. Não digo não com muita frequência, mas eu digo não Pra com traficante vontade. que querem trocar o rosto. Fugir Opa, da polícia. Essa história é engraçada. Aí eu sempre tenho. Acontece. Não, Como um fã de Nip Tuck que eu sou, pois é. da série que tinha sobre cirurgia plástica, sempre tinha uns traficantes que iam lá querendo mudar o rosto pra polícia não achar. Eu estava recém-formada na cirurgia plástica e eu trabalhei no Hospital Heliópolis. E aí eu, bem recém-formada mesmo, um dia eu estava no consultório, chegou um rapaz, ele, não, porque eu queria mudar a orelha, o nariz, a bochecha, tirar a pálpebra, não sei o que, tal. E eu já falei, tá bom, né? Eu olhei tudo que ele estava me posicionando real, tinha um contexto que dava para ser feito e que ia ficar bonito. Aí eu falei, tá bom. E fiz. Uns 4, 5 meses depois eu vejo a foto do rapaz naquele jornal. O depois. Ele mudou de não sei o quê e era procurado. Vivo ou morto. Era um procurado, aparecendo no Jornal Nacional. Eu falei, gente, fui eu que operei. Eu que fiz. Não, mas eu não tinha feito Aí tudo. você salvou e fez um clipping, né? Olha. Já pensou? Não, eu tinha portfólio. feito algumas portfólio. coisas nele, mas eu não fiz tudo. Comigo ele fez o nariz, a orelha e a pálpebra. Depois ele colocou mais produto em outro profissional, colocou mais produto no rosto, enfim, né, mudou a cor do cabelo e por aí vai. Depilou a barba e ficou bem diferente, mas era ele, eu reconhecia, lógico, mas já aconteceu comigo, só que eu não sabia. Mas pode acontecer. E o que você Continue dizendo isso, que não sabia. Ótimo. Já tem mais de 20 anos. Já prescreveu, Já então. prescreveu. Não tem problema, pode falar a verdade. Posso falar. Eu não sabia. Mas assim, quais são os que você mais nega e por quê? Uma das questões que eu tenho dificuldade de absorver é, por exemplo, silicone muito grande. Eu quase nunca coloco silicone muito grande, porque... E o que seria um silicone muito grande? Por exemplo, uma menina miudinha, magrinha, que vem querendo colocar um 450 ml. Eu acho que a estrutura, às vezes, do tórax não condiz. Então, vai ficar um negócio pesado, pesa no ombro, pesa na coluna. Se quando tem mama grande, a gente, às vezes, precisa diminuir para melhorar a coluna, para que eu vou colocar um negócio grande na pessoa e depois... daqui 5 anos ela vai ter um problema de saúde. Então, eu prefiro não, eu digo não com uma certa frequência para os implantes muito grandes. E a outra condição que levo isso em conta, é que cada vez que você vai trocar um silicone, se você não quiser tirar a pele, você vai ter que trocar por um maior. Se eu já começo com um enorme, daqui a pouco eu vou ter que estar colocando 1 litro. Se a menininha tem 20 anos, quando ela tiver A 40, pele vai morrendo, vai ficando flácida. A pele vai cedendo, né, com aquele produto ali dentro, porque o silicone, ele não é um firmador, ele é um volumizador, então ele é para preencher o que você não tem, ele não é para erguer e firmar. Então, com o tempo, a sua pele vai ceder, porque a gente envelhece, e aí, quero trocar por um maior, e vai cada vez maior. Então, eu não acho que isso seja saudável. Aí... E você já chegou a fazer um grande desse? Não, eu tenho pacientes com 750 de silicone, mas assim, são pacientes que comportam 750 de silicone. Tem tórax, tem ombro, né? Não é para qualquer pessoa. 1,90 m. Fica harmônico. Exato. E nós recebemos uma pergunta aqui do ouvinte, se é possível fazer cirurgia para aumento peniano. Essa pergunta aqui é de Leandro Marchetti. Leandro, é possível.
É possível? Falando que é meu nome, tá? Eu sei. É mesmo, é seu nome. Olha, deixa eu falar um negócio pra você. É mesmo, eu não tinha reparado. Por que você não pergunta aqui? Por que você manda? Por que você manda no chat aqui, Mas o Leandro? japonês é Já que é dele? pra... já que é pra expor, quando a gente tava na reunião de pauta que a gente foi fazer, Aham. de sugerir perguntas, o único que não parava de falar desse assunto era o senhor japonês. Mas é um aqui. assunto divertido, que Tá. todo mundo fica pegando vírus no celular, Deixa clicando eu naquelas ficar propagandas. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo fica pegando vírus no celular porque clica nesses links. Eu tô todo querendo mundo. ajudar essa informação, o povo quer saber. Tem. Tem como aumentar diâmetro e tem como aumentar comprimento. Olha, a resposta. Tem as duas André, coisas. você tem salvação. Você não. Tem como diminuir também, tem como tirar fora. Que bom. Tudo tem. Uhum. Aí, Então André, Existe. Não atrapalha o funcionamento. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque, por exemplo, para aumentar o comprimento, muitas vezes tem que soltar um ligamento, além de fazer uma cirurgia, que é como se fosse uma escadinha, a gente vai encaixando diferente para alongar. Como, sabe a espiral de caderno? Então a gente faz como se fosse uma espiralzinha de caderno para poder alongar. Então isso altera o fluxo. Muitas vezes do pênis. Demora um pouco mais. Exatamente, demora um pouco mais para entrar em ereção e ele fica, como o ligamento não fica tão potente mais, ele demora um pouco mais mesmo para se posicionar. E fica, às vezes na hora de fazer a penetração, precisa ajudar, guiar, porque ele não tem esse ligamento para manter na posição na hora da entrada. Fica? Vamos colocar que fica meio bobo. É esse que o Bolsonaro pagou pros... Já não sei. Não vai? Esse eu já não sei. Pros militares, lembra que teve aquela polêmica da cirurgia do aumento de pênis? Prótese. Prótese. A prótese é igual à cirurgia ou nada a ver? Não. A prótese por exemplo, dependendo da prótese, ela também faz o alongamento, tá? Mas a prótese, ela é muito para quem tem problema de ereção, simplesmente. Tá? Para diabetes, para pessoa com mais idade, que já fez todos os tratamentos para ereção e não tem resultado, aí eles acabam colocando a prótese. Para poder ajudar nesse Que sentido. coloca por dentro, assim? E aí se conecta com a mente e funciona. Na verdade, não necessariamente. Às vezes, dependendo da prótese, ela fica em ereção o tempo todo. Aí tem que dar ajustada para guardar. Para guardar, para esconder. Cueca de aço. Praticamente. Falando em silicone, que, né, sempre foi o desejo de muitas mulheres, houve alguma evolução no procedimento, no material utilizado? E existem outros métodos para o aumento das mamas que não seja o silicone? Vamos lá. Sim, desde que os implantes foram criados pela Dow Corning, a gente vem seguindo com evoluções. Então, hoje a gente tem implantes de todos os... Agora o texturizado já não está mais em moda, mas assim, nós tínhamos antes texturizados com macrotextura, microtextura, liso, com 7 camadas de proteção em volta do gel mais mole, gel mais duro e por aí vai. Implante que se enche à base de água ou soro e muitos modelos, muitos tipos. Restringiu um pouco agora com as pesquisas do linfoma de células gigantes da mama. Então, alguns estão saindo do mercado por conta desse problema, mas houve uma evolução enorme. A única coisa é que não existe silicone, não existe, gente, silicone que não precise ser trocado ao longo da vida. Não tem nada definitivo em termos de silicone. Não está escrito isso na bula de nenhum produto hoje. Então, todo silicone, algum dia, precisará ser trocado. Mas eu acho isso que se aplica para a maioria das cirurgias estéticas, né? E mesmo para implante dentário, para qualquer coisa diferente que você vai colocar no seu corpo. Sim. Pino de ortopedia que você fraturou e por aí vai. Então, nós tivemos evolução. O silicone, ele envelhece, ele tem fraturas, poros, ele precisa ser trocado. E é isso. Agora... Geralmente, de quanto em quanto tempo? Tem que Isso é de cada pessoa. A gente vai ter que avaliar o que tem ali... como você reage àquele produto, porque um corpo que reage muito contra alguma coisa estranha vai destruir aquela coisa estranha mais rápido do que o corpo que não reage.
Certo? Então vai depender, é mais ou menos como o Covid, quem tem uma certa imunidade vai ter um sintoma, quem tem outra imunidade vai ter outro sintoma. O silicone e qualquer corpo estranho no seu corpo vai ser a mesma resposta, a mesma estrutura. Daí até, por exemplo, pessoas que não têm nada quando injetam PMMA no bumbum e pessoas que têm muita coisa e que dão problema. Então, acho que é essa conta que a gente tem que fazer. Então, teve evolução, sim. A outra pergunta era, que eu já esqueci. Se existem outra forma de aumento das mamas que não seja com a prótese. Sim. Primeira coisa que tem para aumentar a mama é o uso de hormônio. Então, as pessoas que não têm implante, que são, acho que transgêneros, né, que usam, os hormônios, eles podem fazer um aumento mamário, a base de química mesmo, de tomar todo dia. E gordura. A gente pode fazer aumento da mama com gordura. Tirar de um lugar, preparar essa gordura e colocar na mama. Também dá para fazer. Esse método, né, de trocar, esse seria um método menos agressivo? Ou com uma recuperação mais rápida? Eu vejo que colocar a gordura, ela é uma forma natural, assim. Você vai pegar alguma coisa que já é sua, vai preparar e vai colocar naquele lugar. Então, é menos diferente, é menos prejudicial em termos... Você não vai mudar nenhuma química, você não vai colocar nenhum produto estranho. Tem os seus efeitos colaterais. Então, pode ir gordura para um lugar que não era para ir, por exemplo, dentro de um vaso, entupir? Pode. Pode calcificar a gordura? Pode. Pode não pegar a gordura naquele lugar? Também pode. Então, acho que cada coisa tem que ser medida e os riscos mensurados de acordo com aquilo que você está disposto. Se você vai jogar pôquer, você tem que estar disposto a perder, ganhar, tem que blefar e por aí vai. É assim, é a conta. Tem uma pergunta aqui no chat. Falando ainda do silicone, existe restrição após uma mastectomia e qualquer mulher poderia colocar? Então, a mastectomia, você até pode usar o silicone para reconstruir. Então, tirei a mama por conta de um câncer. Eu posso, muitas vezes, precisar de um silicone para fazer essa reconstrução. E aí, esse silicone pode ser, igual você perguntou, tem diferença de técnica? Tem. Ele pode ser por baixo do músculo, por cima do músculo, só com usando só metade do músculo. Ele pode ter uma recuperação normal ou uma recuperação rápida, que é a R24R. Aí varia muito. Então, técnicas não faltam. Na verdade, a gente veio com os desafios das mudanças dos produtos, a gente veio criando formas de melhorar o resultado com os produtos novos que estão vindo. Então, quando saiu a prótese texturizada, a gente teve prótese nanotexturizada ou lisa, e aí ela escorrega mais, tivemos que desenvolver outras formas e jeitos de colocar esse produto fixado ali na parede torácica. Então, veio as alças musculares, sutiã interno, e por aí vai, né? Essas mesmas próteses são as que podem ser utilizadas nos glúteos? Não, a prótese de glúteo e de peitoral masculino, a prótese de panturrilha, cada uma é feita de um jeito. Então, por exemplo, prótese peitoral masculina, para deixar o tórax mais bombadão, musculoso. Ela é um silicone diferente, a capinha dela é diferente. A prótese de glúteo, o formato, a capinha do silicone é diferente, e por aí vai. Para cada lugar um produto. De panturrilha? Tem para aumentar a panturrilha, faz. Para deixar musculosinho. Porque você viu aqueles caras que vão na academia que tem a perna desse tamanhozinho? E o corpo ia acima. Bombadão. Às vezes o cara quer colocar pra... Dá pra aumentar a canela? Dá pra fazer. A única coisa que faria, minha canela é fina demais. Meu Deus do céu. E voltando aqui, qualquer mulher pode colocar. Não tem restrições pro silicone. Quando você tem uma mastectomia, existem critérios, então a gente tem o que a gente chama de organograma ou planejamento para o seu caso, para a reconstrução. Se você fez uma retirada com muita pele e teve uma radioterapia, por exemplo, nem sempre a gente consegue colocar o silicone. Então, às vezes tem que tirar das costas, tem que tirar da barriga, tem que colocar gordura antes para depois mexer nessa pele, por aí vai. Então, é muito individual. Mas tirando em casos como esse, qualquer mulher pode pôr um silicone? Mulher, ou tem alguma... Digamos, eu não... Tipo assim, colesterol, diabetes, tem alguma restrição desse gênero ou qualquer mulher pode?
Eu não gosto, e aí é uma posição pessoal minha, de colocar em paciente com doença autoimune. Por exemplo, lúpus, que não esteja muito bem O controlado, corpo vai rejeitar. porque eu entendo que você pode ter muitos problemas. Uma recuperação É. difícil. Aí. Então, assim, e tem outros posicionamentos, e a literatura diz que tem alguns casos que a gente não deve mesmo colocar, mas aí por exemplo, eu já coloquei implante em paciente com contraindicação, e foi bem. E já tirei implante que deu complicação em paciente saudável. Acho que cada caso é um caso. Tem Tem que que estudar avaliar junto. ali na hora. Tem que O ser estudar humano é junto. muito complexo. Né? Exato. Cada um é um indivíduo e não tem discussão quanto a isso. Subindo agora aqui pro rosto. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o Botox. Em quais partes do rosto pode ser utilizado e se pode ser utilizado no corpo também? Pode. A gente usa toxina botulínica, por exemplo, para tratar dificuldade de penetração na mulher. Então, a mulher, por exemplo, ela tem vaginismo, que a gente chama, ela não consegue abrir a vagina para receber o pênis. Tem muita dor. Pode ser aplicado aí. Ela alguém que vai evacuar e tem o ânus muito fechado e faz fissura anal. Pode ser aplicado toxina ali também. Pessoa que tem dificuldade de engolir, pós-derrame, pode aplicar. Nessas toxina. regiões, o efeito é o que? Tipo um relaxante? Isso, ele Todo mundo acha que é o contrário, né? Que o Botox Ele vai travar, estica, né? Não, na verdade ele faz uma redução da força do músculo. Muita gente não sabe. É uma redução da força do músculo. Então, quando você contrai, o músculo não está tão forte, ele deixa ali lisinho. Antigamente se falava paralisia do músculo, mas não é bem paralisia. Então, o que acontece? Ele pode ser aplicado no rosto inteiro. Lógico, a gente tem que ter o cuidado, por exemplo, eu não vou aplicar no orbicular do olho, porque senão o meu olho fica caído, eu não mexo. Então, assim, mas ele pode ser aplicado até para mancha no rosto, ele pode ser aplicado para diminuir poro, para diminuir sudorese, para everter um pouquinho o lábio. Então, o rosto, ele tem áreas de aplicação praticamente no rosto inteiro. Nariz, para diminuir, às vezes, aquele nariz mais batatinha que solta muito óleo, né? Rosáceas, enfim. Ele tem várias aplicações, não é só a paralisia do músculo ou a redução de movimento do músculo para linhas de expressão. A gente tem várias aplicações da toxina. Então, pode no rosto inteiro e pode em outros lugares do corpo também. A axila para ir para suor excessivo e hiperidrose, na mão também para suor excessivo, e várias aplicações. E eu jurava que esse era o mais procurado. Esse de suor? De suor? Não, de Botox, no geral. Por conta de linhas de expressão, né? Principalmente. Botox, no geral, eu jurava que era o mais procurado. Do que as outras, do que as dos outras, outros procedimentos. E geralmente dura quanto tempo? A bula fala de 4 a 6 meses. Só que a gente já sabe que isso vai depender de qual dose foi aplicada. Então, eu fiz toxina em mim, durou 2 meses. Pode ter sido uma dose menor do que a que você precisava, pode ter sido um produto que não estava acondicionado da forma correta, ou você já fez algumas vezes e desenvolveu imunidade. Para ter uma durabilidade maior. Precisa ter uma dose correta para o seu tipo de músculo e você não pode ter anticorpo contra aquele produto. Aí ele dura. Atletas têm menos durabilidade porque eles produzem, ele é como se fosse o neutralizante da toxina mais rápido porque eles treinam. E assim, a gente vai travar o músculo e o cara vai estar treinando o músculo, então, né, vai gastar. Vai gastar os neurotransmissores, vai fabricar novos receptores e tirar o neurotransmissor mais rápido. Quando o efeito ele sai completamente ou fica algum resquício depois desses 4 meses? Vamos pensar assim, você ficou 4 meses sem movimentar direito o seu músculo, certo? Quando você fica sem movimentar um músculo, ele não fica atrofiado, menor, mais fino? Então, o produto vai acabar e o seu músculo ele vai ficar mais suave. Ele volta depois disso, se você não aplicar de novo, volta normal. Mas logo no começo seria como se você precisasse, durante um pequeno tempo, de uma fisioterapia para recuperar a massa muscular que você tinha. Então, é igual quando quebra o braço. Quebrei o braço, fiquei engessado. Quando você tira o gesso, seu braço está um pouquinho mais fino. Depois de uma semana, 10 dias, está do mesmo tamanho do outro. Então, por exemplo, a linha de expressão, ela estava ali, estava lisinho. Aí depois que sai, continua um tempo lisinho e depois vai voltando. Vai voltando. Aí você precisa reaplicar. Você não tá precisando ainda, Priscila? Não sei. Não.
Olha, Ei, quanto gente. antes começa, melhor fica. Banco de colágeno, sim. Hoje a gente trabalha muito com o que é chamado prejuvenation. Então, você previne a perda da sua juventude, vamos dizer assim. Então, faz estímulo de colágeno cada vez mais frequente em mulheres mais jovens ou homens mais jovens, toxina preventiva, tudo isso para você modular ou gerenciar o seu envelhecimento. Homens mais jovens quanto? A gente está falando aqui, menos de 30, menos de Menos 40? de 30. Menos de Já 30. começa Menos de a partir dos 30? 25 já. Menos de Tô 30. atrasado. André. Tô atrasado. Vou atrás dessas coisas aí. Hoje Geralmente, Quero ficar bonitão, pelo menos esse quando botox tiver velho. preventivo, ele estimula o colágeno ou ele mantém o que a Não. pessoa já tem? Ele evita que a sua pele quebre no lugar do movimento muscular. Então, ele evita aquela ruga que aparece no lugar onde você move. Então, por exemplo, aqui na glabela é muito comum. Às vezes a gente tem mulheres muito jovens que ficam muito assim e que aquilo vai quebrando com o tempo. São muito bravas. Ai, Ou gente. fazem muito assim porque não querem usar óculos e aí ficam, né, apertando o olho para enxergar. E aí isso é importante fazer para prevenir que essa pele não forme ali uma linha de verdade de expressão mais profunda. E o procedimento de harmonização facial, né? Que tá tão em alta e geralmente alguns artistas acabam exagerando. Isso é culpa do artista ou é culpa do profissional? E acaba ficando um resultado assim não tão harmônico. Eu acho que as duas coisas. Ninguém põe nada em ninguém se a pessoa não aceitar. Agora, lógico, eu fui e eu pensei que aquele tanto de produto que o profissional falou não ia me deixar com uma cara tão assim. Ok, aconteceu, Sim. né? Então foi erro do profissional. Agora eu fui, apliquei uma vez, não, quero mais, aí, enfim. E demora um tempo nessa harmonização facial, porque parece que às vezes alguns artistas vão lá, fazem o procedimento, no outro dia já estão no Faustão, ou já estão mostrando a cara e Às parece vezes meio fica um pouquinho estranho. de cadinho aqui, né? Cara, às isso vezes aconteceu com o Dá Estênio 10 Garcia, com o Estênio lembra? Garcia, às vezes dá 10 dias, 15 dias, 20 dias, melhorou, ficou muito bom. Então, às Exato. vezes, talvez eles estejam indo pra mídia, mostrando foto cedo demais. Isso não Cedo acontece? demais, Exato. Então, o que eu vejo é isso. Tudo que você vai fazer tem um tempo de recuperação. E cada corpo vai recuperar no seu ritmo. Então, eu fiz um produto, ele vai trazer a água, vai fazer o edema. Aí eu já fui lá mostrar minha cara para todo mundo, vai estar inchado, vai estar artificial, vai estar estranho. Depois, esse inchaço sai, acomoda, você sorri, aquilo espalha, melhora, né? Ajeita, e aí fica bonito. E o que seria exatamente a harmonização facial? A harmonização facial é aquilo, a gente pega o parâmetro, então você pega um rosto, aí você pega os números de Fibonacci, os números de, né, Tenta de deixar harmonia todo mundo na facial, simetria. de harmonia facial, você meio que coloca aquela máscara assim em cima do rosto natural da pessoa e fala, vamos aumentar aqui, projetar aqui, virar o lábio aqui, aumentar o nariz. É isso que chama harmonização facial. Você vai adicionar aonde falta e muitas vezes vai ter que pôr enzima ou alguma ultrassom microfocado, alguma coisa para tirar gordura da onde não deveria ter, por exemplo. Então, a harmonização ela adiciona e ela remove. Por isso que ela é a harmonização. Agora, antigamente estavam só colocando, né? Então não era harmonização, era adição. Adição facial, só coloca. Era adição facial. Agora eu queria entrar um pouquinho, né, no tema da sua mentoria de desenvolvimento pessoal. Que você pudesse explicar um pouco para nós o que vem a ser essa mentoria, quais são os pilares, o que você aborda. Eu comecei com esse olhar da mentoria por conta das pacientes que chegavam para mim com as demandas. Então, eu fui observando ao longo dos anos que as mulheres e os homens que chegavam para tratar, eles tinham outras questões. E eu não achava interessante nem justo, eu não, enquanto profissional da saúde, eu não incluir isso. E aí eu fui começando por mim, fui me tratar, fui me cuidar, fui estudar outras técnicas. E aí eu vi que, nesse contexto que eu te falei, a saúde ela vai além. Ela é mente, corpo, emoção, energia, relacionamentos principalmente e consciência. Aí eu fui estudar ciência da felicidade, fui estudar controle de estresse e todo mundo falava a mesma língua. E eu trouxe isso para dentro do consultório de alguma forma. Aí eu hoje pratico algumas técnicas quando necessário, nem é todo mundo que aceita, nem é todo mundo que precisa, para melhorar o meu pré-operatório e o meu pós-operatório.
E as pacientes começaram a pedir, mas e se eu quiser usar isso com uma constância maior? Se eu quiser incluir isso no meu dia a dia? E aí eu fiz, então, o desenvolvimento da mentoria. E a mentoria, ela se baseia no seu resgate. Uhum. Você vai encontrar o seu próprio recurso. Eu só vou estar ali caminhando com você. Então, homem ou mulher, nós vamos trabalhar no sentido de você encontrar o seu melhor caminho. E despertar o seu potencial. Seja na melhor ou na pior versão. Porque você pode encontrar a sua pior versão, ter que trabalhar com ela e depois passar para o próximo patamar. Trabalha a autoconfiança de dentro para fora. Exatamente. Então, vai trabalhar... preciso trabalhar a autoestima? Vamos trabalhar todos os pilares. Autorresponsabilidade, visão de vida, propósito, o que você entende como as suas características atuais, que esquemas você usa para burlar as coisas, porque a gente tem alguns esquemas que a gente usa para burlar. Então, assim, tem um caminho aí a ser feito, não é? Achei minha melhor versão amanhã e minha autoestima plena em 2 dias. E o que as pessoas podem fazer para se sentir mais confiante, com autoestima mais elevada? Tudo começa em conhecer você e como você age e reage no mundo. Então, eu penso que não existe conceito de autoestima se você não olhar para você, para as coisas que você tem, principalmente de qualidades, e depois também os defeitos. Porque a gente, às vezes, olha muitos defeitos e deixa de observar nossas vitórias, nossas qualidades. Ou olha muito as qualidades tentando colocar uma peneira nos defeitos. Enquanto a gente não olha com verdade para nós, não vem o resto. Então, tudo começa aí. Essa vontade de se abrir mesmo, de se despir daquilo que a gente chama persona, daquela coisa que a gente criou, aquela casca social, para olhar para quem sou eu de verdade, o que eu quero de verdade, o que me faz feliz ali, sabe? Na raiz mesmo. E às vezes são coisas muito simples. Quando você aplicava essa técnica com as suas pacientes, tinha paciente que talvez ia fazer muitos procedimentos e de repente reverte. Não, eu quero fazer então só isso aqui. Sim. É o que... E teve paciente que nem precisou fazer procedimento mais. Porque não era o foco dela. Então, ela acabou descobrindo, né? Síndrome dismórfica é um componente muito importante. Síndrome dismórfica é uma das coisas. A outra coisa é resgate de casamento. Então, a mulher vem... Ou às vezes até eu já tive um caso que veio o marido, o homem, para resgatar um relacionamento. Porque eu acredito que se eu fizer XPTZ, ele vai me olhar. Ou, eu acredito que se eu fizer botar cabelo, ela vai me achar mais bonita e vai ficar comigo. E nem sempre isso acontece. Então, precisa ir um outro tipo de abordagem. Uma redescoberta, ela acaba se descobrindo de verdade e muda de ideia. Né? Não, e o que já aconteceu? A menina tem uma mama pequena, está com um namorado, ou um marido, ou um noivo... ela fica ali porque ela se sente, ela fala insegura, ela fala assim, eu não tenho mama, então esse gosta de mim, eu não sei se eu vou achar outro, então ela fica dentro de uma relação tóxica. Aí ela coloca o implante, em 3 meses ela já tá com outro namorado, já casou, já foi para outro lado, largou aquele cara, assim, o silicone é uma arma de poder. Sim. É uma das coisas. Portas, né? É uma das coisas que eu chamo assim, é uma arma de poder. A mulher que não tem uma mama muito pequena e coloca um silicone, ela realmente se apropria dela. E isso às vezes pode ser muito assustador, porque acaba transformando a vida. Então acontece também isso, né? De precisar e acontece de não precisar. Você chegar e falar assim, olha, aqui não tem indicação, vamos conversar, isso aqui tá bom, tá bonito, qual é a distorção que tem aqui, que tá prejudicando as outras coisas da sua vida e que você acha que vai remediar com isso. Porque às vezes não vai. Né? O casamento vai acabar mesmo. Aí ela tá com o casamento falido, fora do casamento, e uma cicatriz ali. Então ela não resolveu o problema, ela ganhou às vezes outro. Isso tudo tem que ser medido e ponderado. E a mentoria, como é que as pessoas podem ter acesso? A mentoria a gente trabalha individual ou grupo. Hoje eu não estou mais absorvendo turmas não, eu não estou mais absorvendo individual porque eu já estou com várias mentoradas.
Então, ano que vem, a gente termina com 2 mentoradas e aí eu consigo absorver novas. Em grupo, eu trabalho junto com meu marido. Então, a gente tem os grupos, normalmente os grupos são em São Paulo. Agora a gente está formando uma turma que nós fizemos em 2019, um trabalho aqui, e essa turma de 2019, eles estavam conversando no grupo, acho que ontem ou anteontem. Porque eu já comprei meu apartamento que eu botei naquela meditação tal. Aí o outro, porque eu já tive a filha que eu planejei naquela dinâmica tal. E aí eles agora querem resgatar e a gente vai formar uma turma nova em Sorocaba logo, logo. Que legal. Então é presencial. É presencial, é presencial. Interessante. É presencial. Dá para fazer online, mas quando a gente trabalha em grupos, a gente gosta de trabalhar presencial. Eu gosto legal. muito de trabalhar com o corpo. Então, embora eu tenha formação em PNL e tudo mais, o trabalho que a gente gosta de fazer envolve o corpo também. Eu acho que precisa respirar, precisa movimentar o corpo, soltar algumas... Quando a gente trabalha só o mental, a gente se boicota muito. Então, eu gosto de... Eu gosto de abortar o ego. Não, eu gosto de abortar o ego. Porque o ego é aquele porteirozinho, né? Ele fica ali. Se você não tira, você não sai do seu super crítico para o seu inconsciente ou subconsciente, que o ego fica controlando. Ele nem deixa o super crítico e nem deixa o outro sair. Então, quando a gente tira o corpo, o movimento de corpo, ele tira um pouquinho esse ego, ele dá ludibria o ego e aí você consegue acessar o que você precisa acessar. Eu gosto muito. Por isso que eu gosto do presencial. O pessoal se conecta mais, né? É gostoso. Doutora, como um todo, o que é ser saudável? O que é ter uma vida saudável? O que é ser saudável do ser humano? Eu penso que ser saudável é olhar para você com amor. Quando você olha para você com amor, você só faz escolhas interessantes. Então, se você tem uma planta em casa, você vai... e você se dedica a ela, você vai botar uma terra legal, você vai adubar, você vai aguar, você vai olhar para ela, às vezes conversar com ela, você vai colocar no sol e tudo mais. Então, você vai ter uma dedicação amorosa àquela planta. Então, quando a gente é saudável, a gente tem uma dedicação amorosa com a gente. E aí vem a gente, em primeiro lugar, para depois ter a nossa melhor qualidade para ofertar para o outro. E tem gente que fala assim, eu sou super saudável, mas tá olhando o super saudável dela só para o outro, ela não tem nenhum problema de saúde, ela não tem colesterol, diabetes, nada. Olhando o exame. Tá olhando o exame. E tem uma vida que ela não se sente completa e feliz porque ela só tá olhando para o outro, esquecendo do lugar, do posicionamento, do espaço dela. Isso não é saúde. Saúde não é ausência de doença. Uma visão global sobre o todo mesmo, né? E eu já vi que a doutora fala muito sobre prevenção. A gente sempre fala muito sobre prevenção. Até a palavra que vem de prever, né? Prevenir, né? É o que a gente consegue ver antes. Então, hoje, nós que somos jovens aqui, né, Leandro? Estamos aqui com nossos 20 e poucos anos. Já dá para nós fazermos coisas pensando na velhice, pensando quando tivermos mais idade, né? O que as pessoas podem fazer? As pessoas nessa faixa dos 30, 25 aos 40 anos, que ela pode prevenir para que ela tenha uma velhice mais saudável, não só com... A gente fala, né? Sempre lutou muito sobre a longevidade, né? Para a pessoa viver mais. Mas hoje a gente vê que precisa viver melhor também, né? Não adianta chegar aos 90, quantidade 95. tem qualidade. Sim, mas ter também uma qualidade de vida. Quais seriam as dicas para as pessoas que elas podem fazer, o que elas podem consumir, se alimentar melhor? O que seria uma vida realmente saudável pensando nessa prevenção? Eu gosto muito de usar o termo integrativo e funcional. Então, hoje, se você olhar nas minhas redes sociais, eu sou uma cirurgiã plástica, uma dermatologista integrativa e funcional. Por quê? A gente é como se fosse um carro. Nosso corpo é como se fosse um carro. A gente sai com ele zero e durante os anos a gente vai precisar fazer manutenções, né, regulagens e por aí vai. Então, uma das coisas que eu vejo hoje como muito importantes para saúde é como a gente come. As coisas que a gente escolhe comer. Tá tudo muito rápido, muito fácil, abrir um saquinho, catar lá de dentro e comer. E a gente esquece do que vem da terra.
Uhum. E é importante resgatar um pouquinho disso. Então, ao invés do Sazon, eu posso usar alho. Desculpa, Sazon. Mas ao invés A do Sazon Sazon... não patrocina a pois gente, é. pode falar. Ao invés do Sazon ou do arisco, eu posso usar o que vem da terra, alho, cebola, alecrim, não sei mais o quê. Uhum. Top. Então, vamos peneirar um pouquinho as coisas. Porque assim, eu adoro refrigerante, gente. Eu tomo água com gás. Enfim, eu acho que tudo não dá pra tirar, porque senão você também não tem prazer. Não vou Nem falar... vale a pena viver muito também, você né? vai chegar lá, Pelo amor de Deus. eu vou tirar meu chocolate só pra eu... Vai tirar meu charuto? Então, É um charuto uma vez por semana, meia horinha. Perfeitamente. Deixa eu... Se isso te traz endorfina, serotonina, dopamina e tudo mais, te faz bem, Sim. apesar do mal. Então, é tudo baseado na química. Uhum. Quando a gente olha para a química, por isso que é funcional, porque tem que funcionar. Então, tem que comer bem, vai ter que dormir melhor, vai ter que regular uma série de coisas, tomar água e por aí vai. Não muda muito. E já foi feita uma pesquisa em Harvard que diz que pessoas que se relacionam, têm amigos ou trabalhos sociais e encontram propósitos ou metas a serem cumpridas, elas vivem melhor e mais felizes. Então, também legal. olhar para isso, sabe? Ter religiosidade ou espiritualidade, que seja, enfim, é isso, É um não tem conjunto, segredo, né? é um conjunto. E São pra andar escolhas. equilibrado. Escolhe olhar para o mundo de um jeito mais leve e escolhe gostar de você e você vai fazer o que precisa. Isso evita até mesmo doenças, né? Que o corpo Exato. desenvolva. E eu acredito O corpo, a muito. mente, né? Eu acredito muito na epigenética. Eu acho que a gente só desenvolve, nossa genética só desenvolve a doença se ela tiver um meio apropriado que estimule essa doença a se manifestar. Então a gente trabalha o meio e a gente previne a doença. Isso é muito interessante, né? Porque muita gente acha, fulano de tal, minha mãe morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, eu tô condenada, né? Não tenho mais o que fazer. Mas essa questão da genética, né? Existe essa necessidade também do meio ter esse favorecimento para que as doenças surgem, mesmo tendo uma propensão genética maior, né? Eu discuto a genética enquanto causadora ou marcador de doença da seguinte forma. Existe o marcador que é como se fosse uma fechadura. Então, eu tenho o gene, mas eu preciso ter uma chave que encaixa nessa fechadura, gira essa fechadura e abra a porta. Então, até eu pegar esse gene e transformar numa doença, tem um caminho. E eu posso fazer a prevenção nesse caminho. Então, só porque eu tenho o buraco da fechadura, quer dizer que eu também vou ter a chave, que eu vou encaixar a chave no buraco, que eu vou girar e que eu vou abrir? Não. É possível, né? É possível. Né? Prevenir através do estilo de vida mais saudável e leve. Sim, e hoje existem testes que a gente faz na saliva, testes genéticos para você conhecer. Esse alimento não é legal para mim, esse exercício não é tão bom para mim, esse remédio pode ser diferente, o metabolismo dele no meu corpo. Então, se eu posso não fazer estas coisas que para o meu corpo, para a minha genética, não são tão ok, eu posso fazer? Posso. Então, eu faço e eu previno. Qual que é o nome desse teste? Chama Genera. Tem o Uma Genera. das empresas É uma das faz empresas a da Genera. Genera, mas tem outras marcas. Uma delas é a Genera. É coisa de 400, 500 reais. Você já Por faz aí, um teste exatamente. básico ali, você puxa a ancestralidade. Exato. É um teste bem bacana mesmo. E o outro que existe é um teste que a gente antigamente nem precisava fazer, mas eu acho que hoje vale muito. É o teste de intolerâncias alimentares, porque existe a alergia ao alimento, que é aquela que você come, incha a boca, estufa a barriga, passa muito mal. E existe a intolerância, que é como se fosse uma alergia devagarzinho, que ela não vai te dar crise, mas ela vai inflamar o seu corpo e essa inflamação gera uma ferrugem, que é a oxidação, e ele vai funcionar menos ok, menos potente, vai funcionar ruim. Tipo a intolerância à lactose? Por exemplo, é uma delas. Então, existe um painel de 200 e tantos alimentos que você faz, e aí ele vai dizer, olha, para você... Igual, por exemplo, o meu painel deu que eu tenho intolerância à alface. Nossa. Então, eu evito alface, como menos alface, porque eu sei que o alface, para o meu corpo, é alface. mais sem graça do Pois planeta.
Que bom, né? Por mim, alface, se eu pudesse. gente. É verdade. Eu adoro. Nossa, por mim pode dar alergia ao alface, Pois é. rúcula, agrião, todas essas coisas aí. E aí é isso, eu diminuo o alface, que eu diminuo todo o adoecimento do meu corpo. E aí eu comecei a entender, porque algumas vezes na vida eu fiz dieta à base de salada de alface e eu não emagrecia, porque eu inflamava e continuava inchada. E o meu metabolismo baixava. Ah, tá. Os efeitos eram esse, não era... Não, mas você pode, por exemplo, ter problema de intolerância ao açúcar da cana e você, mais pra frente, de tanto inflamar, ficar diabético. Ou você pode ter, sei lá, uma intolerância a alguma coisa e mais daqui 20 anos ficar com Alzheimer. Sim. Entendeu? Nós temos um amigo, Leandro, que tem a cor laranja, né? Ele Seus amigos, ele não é laranja, ele tem alergia, ele tem intolerância. A química das cores A química das cores laranja. Corante. Então ele não pode comer, se alimentar de nada que tenha cor laranja. Até roupa, né? Se ele usa roupa lá, se fosse você. Já tá pipocado. Mas é um amigo que a gente tem em comum que ele tem As esse intolerâncias, problema principalmente de glúten, a lactose, a incidência em pessoas é muito grande, mas as pessoas não sabem. Eu demorei 6 anos para descobrir a minha intolerância a glúten. Então. eu descobri minha intolerância à lactose agora. Sim. Então, mas as pessoas geralmente nem sabem que tem. Sim. Minha mãe também. Então, eu tenho intolerância à lactose desde criança. Aliás, uma das coisas que eles aventaram sobre eu ter ido parar na UTI era a coisa da lactose. Mas a glúten, eu demorei 6 anos porque meus testes são todos negativos. Então, eu tenho todos os marcadores negativos, mas eu como glúten, eu distendo, eu tenho sonolência, eu tenho coceira, prurido, fico vermelha. Faço rache e prurido. Olha Então, só. clinicamente, eu sou uma intolerante a glúten. E quase tudo tem glúten, né? Muito Pois é. difícil fugir do glúten. Não, mas aí às vezes a gente come o glúten, o trigo mais primordial, que ele tem... É mais purificado, ele não tem tanto transgênero. Tem mais e melhores. aí vai bem. Ou a gente fica um tempão sem glúten, depois come alguma coisinha. Mas hoje tem farinha de milho, tem farinha de mandioca, tem as farinhas de arroz. Dá para fazer muita Melhorou coisa. muito, né? Hoje esses testes a gente tem uma especificidade, Sim. né? A gente consegue saber como é pra gente. Eu quero até falar um pouco sobre suplementação. Mas hoje dá para saber muito melhor, né? Se a pessoa realmente precisa suplementar uma vitamina, se não tem necessidade de suplementar outra. E como que a doutora vê essa questão da suplementação? Adoro. Ela é importante para as pessoas ou é um xixi caro? Não, as pessoas adoro. fazem? Não, adoro suplementar. Eu suplemento bastante. Inclusive suplemento pré-operatório, porque recupera melhor. Ah, legal. Recupera melhor. E a medicina que eles chamam integrativa, ela complementa muito, que antigamente era medicina ortomolecular e por aí vai. E nós gastamos muito nutriente, muito micronutriente, e nem sempre a gente repõe na quantidade que precisa na alimentação. Porque o produto que vem da lavoura, às vezes, não tá bom daquilo, tem isso, Sim. né? E porque a gente também não come a quantidade, às vezes, que precisaria. A vitamina D é um problema desses. Né? Vitamina D, às vezes, você come, mas não absorve, ou absorve e não converte. Então, você precisa absorver e converter. E a vitamina D, ela é um dos hormônios, assim, potentíssimos, que serve para 1 milhão de coisas. E eu gosto muito de suplementar. E hoje a gente sabe que tem como medir muita coisa, os exames para mensurar, eles modificaram bastante, eles estão muito acurados. E a medicina estuda muito como esses elementos estão ali nas pequenas usinas celulares mudando o nosso corpo. Eu gosto de suplementar. Ah, legal. Eu vi alguns estudos ultimamente falando muito sobre a respeito do magnésio. Como o magnésio é importante para a saúde mental também, com relação à depressão, à ansiedade e tal. E que o solo brasileiro é muito pobre em magnésio. Então, às vezes a gente vai fazendo uns links, né? O Brasil hoje é o país que mais tem diagnósticos de doenças emocionais.
E aí, às vezes, a gente bate essa questão de ter uns solos piores com relação ao magnésio, às vezes não é tristeza, às vezes não é isso. Tem isso envolvido também, mas tem toda essa questão bioquímica, né, no cérebro que faz toda a diferença com relação à alimentação. Exato. E não é só o solo, por exemplo, se você for para a Inglaterra, o pessoal tem depressão lá por falta de luz e por aí vai. Então, o ambiente, ele vai ser desgastante. O ambiente, ele não é saudável, sadio para todo mundo. E a gente precisa neutralizar algumas coisas. E nem sempre está disponível na forma natural. Eu gosto muito, mas muito do natural. De comer, de dormir, de tomar água e tudo mais. Mas às vezes precisa complementar. E com coisa boa. Tem vitaminas e vitaminas. A gente sabe que tem vitamina no mercado aí, que suplemento no mercado aí, que lixo é melhor. Então tem que usar com qualidade. Sim, tem que tomar todos os cuidados. Gente, pelo amor de Deus, não é qualquer coisa em qualquer quantidade só porque leu na internet. Precisa medir, precisa saber, precisa ter o profissional. Acompanhe, fale com o nutricionista, vai até o médico, faça isso da forma correta. Porque a vitamina D, né? Eu preciso tomar uma quantidade grande, né? Então, se eu tomar aquele que é bem menos, não vai ter o resultado, né? E vitamina, ela tem o bônus e ela tem o ônus. O excesso de determinadas vitaminas pode dar problema. Sim. Então, ter uma vitamina... A pessoa começa a ficar laranja, não é à toa. Entendeu? Então, não é, porque a vitamina pode tomar à vontade. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem que saber especificamente com relação ao organismo. Eu vi há pouco tempo um rapaz que teve bastante problema renal porque ele tinha uma intolerância à vitamina C. É absurdo, né? Ele começou a fazer uso de uma vitamina, de um polivitamínico, e ele começou a ter problemas renais, e ele foi se aprofundar e descobriu que ele tinha ali uma intolerância à vitamina C. Ele falou, mas eu vou processar a empresa, mas a laranja que você come, ele falou que não comia muita laranja também, nunca teve esse hábito, né? Às vezes a gente pode ter até alguns problemas e a gente acaba não criando o hábito de ter essa alimentação, né, com relação a alguns produtos que já causam, você percebe que faz mal, só que a diferença é que às vezes você demora 50 anos para perceber que aquilo te fez mal. Então, se você conseguir procurar um médico, fazer os exames, muito melhor. Ajuda, acelera o processo. Se você... E isso é a importância de você escolher se olhar com qualidade, porque você percebe o seu corpo. Então, da mesma forma que você faz o autoexame das suas pintas, sei lá, uma vez por mês, da mesma forma que você faz a palpação da sua mama no 5º dia da sua menstruação. O autoexame de próstata. O autoexame de próstata, aí já é mais complicado. Mas assim, o autoexame de próstata é mais complicado, mas o de testículo e o de pênis não. E são cânceres de problema, viu? Câncer de glande é um câncer que a cirurgia é complexa, o tratamento é chato. Câncer de testículo é um câncer que acontece. Testículo é quando aparece uma terceira bola? Pode aparecer uma terceira bola. Olha só. Nossa. Mas às vezes nem é isso. Às vezes você só palpa ele mais inchadinho, às vezes mais durinho. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender. Precisa aprender a se conhecer, porque o corpo ele vai dando sinais. E às vezes não precisa você. Tá aí, gente, usa como desculpa. Às vezes você não precisa fazer, quero fazer um check-up todo ano, mas você nem sabe por onde, né, o que você sente. Desorienta qualquer profissional. Sim. É importante você saber o que está acontecendo. Levar um briefing, né? Pelo menos para o médico. É igual o carro, né? Escuta aquele barulhinho, sabe aquele barulhinho do carro que não tinha antes? No carro você percebe, né? E no seu corpo? Eu ouvi falar bastante já desse questão de câncer de testículo, câncer do pênis, que chega-se até a fazer amputação, né? Sim. Eu ouvi uma discussão sobre isso. Era até uma discussão que não tinha nada a ver, falando sobre arma. Legalização, deve legalizar a arma, não deve legalizar a arma. Aí o cara acabou com o debate falando isso. Ele falou, o brasileiro não sabe nem lavar o Bilal. Sim. E tem que fazer uma percentual enorme. E você vai liberar arma para todo mundo se a pessoa não consegue lidar nem com isso? Mas isso é verdade, né? Tem um alto número de amputações por má higiene, né? Sim. Que coisa, né? A má higiene da região genital, eu tenho para mim que é cultural. Não. Ela um machismo, entre os homens e mulheres ou mais entre os não, homens? entre homens e mulheres também. É um tabu, né? Ficar manipulando muito a região genital em certas culturas. Principalmente para a mulher. Eu acho que para a mulher deve ser muito mais difícil, né? Porque o negócio é mais interno ali e tal. Você precisa de um espelho, não é tão simples igual
o homem fazer essa Mas é manipulação. tão importante quanto. Sim, talvez mais até. Câncer de vulva existe, câncer Sim. de vagina existe, então tem que olhar. Então, cutuca aí, pessoal. Ué. Bom, vou entrar na parte um pouco mais nerd agora da conversa. Oi, que a palavra é com você. Vamos. Na brincadeira aqui, tem alguns filmes, a gente fala muito de cultura aqui, então tem alguns filmes que a gente vê. E eu queria perguntar até onde a medicina hoje já chegou para esses filmes. Tem um filme chamado A Pele que Habito e tem outro muito conhecido como A Outra Face, que é quando o John Travolta e o Nicolas Cage trocam de rostos. E um fica com o rosto do outro. Isso já é possível na medicina ou só na ficção mesmo? Não, gente, vocês não viram que os franceses fizeram, né, um transplante de face? Transplantaram, sim, eles fizeram um transplante de face tempos atrás. Já tem bastante tempo que fizeram isso. A pessoa teve a perda lá e fizeram. Reconstruíram. Talvez não seja tão rápido como o Tom Cruise faz no Missão Impossível, né? Que ele só tira assim já. Aliás, né, o Tom Cruise faz coisas inimagináveis. Mas assim, é possível. E a pele em que habito, para mim, é como um grande queimado. O grande queimado é exatamente aquilo. Você vai pegar lá do banco de pele, que normalmente vem de cadáver, ou você vai pegar a pele de peixe e vai colocar para tampar aquela queimadura. Lógico, com o tempo isso vai sendo trocado, funciona basicamente como um curativo, mas é possível sim. E tem uma cena numa série que eu assistia, né, que ela já não tem mais, que é Nip Tuck, que era sobre 2 cirurgiões plásticos. Uma cena que me marcou muito que eles pegam uma modelo que já era muito famosa, se achava perfeita, e ela desafia eles. Vocês que são cirurgiões plásticos tão renomados, o que tem pra arrumar em mim? E eles pegam uma caneta e começam a desenhar nela. Tipo assim, ó, tem tudo isso aqui pra arrumar em você. E aquilo já é um choque pra gente, que a mulher já é perfeita. Como assim tem tanta coisa assim pra arrumar? Isso existe nos consultórios? Você chega a fazer isso? Percebeu que a gente falou no começo? Os números estão aí, mas às vezes a percepção da beleza é outra. Então, a beleza é matemática? Eles usaram a matemática para apontar na modelo. Mas a percepção do belo é individual e é do coletivo. Não é necessariamente da matemática. Às vezes a gente vai olhar, talvez a perfeição seria aquele desenho do homem triunvirato. Do Leonardo da Vinci, que é um desenho de um ser humano perfeito, com toda a métrica perfeita ali com relação à separação dos olhos, né? Simetria perfeita. Da boca, simetria perfeita. Mas tem o cara que gosta mais da gordinha, tem o cara que gosta mais da magricela, tem a pessoa que gosta mais de Mas isso acontece no consultório, de você desenhar no paciente, assim, para ele ver? Não, a gente desenha antes de operar. Então, por exemplo, tudo que vai ser feito em alguém, você faz o desenho... vou tirar essa pele, vou trazer daqui para cá. Quando é lipoaspiração, você desenha mais ou menos aonde você vai tirar mais volume ou menos volume. Enfim, a gente tem uns desenhos todos malucos lá. E você falou que é possível, então, esse transplante de pele, né? Sim. A pele é um órgão, né? O maior órgão do corpo humano. Não é que eu vou ficar com a pele do outro. Do cadáver, depois a gente troca essa pele por uma pele sua, mas para curativo vai ficar com a pele do cadáver. Agora, algumas peles de cultivo em laboratório a gente acaba usando e deixando. Tem já a pele tecnológica. Mas isso são em casos mais extremos. De queimadura, né? etc. Não, vai lá acordou, quer trocar de cara comigo, aí já não. Existe o doador de pele, então. A pessoa deixa, quando ela fala que é doador de órgão, isso envolve também a pele, e isso pode ser doado. Sim, você não vai pegar a pele, aquela cara do Brad Pitt, e ele vende, ele deixa no testamento pra mim. Não tem impressora 3D pra pele ainda? Cara, com certeza ainda não, mas eu tenho certeza que vai sair, vai acontecer. Vocês já estão cultivando pele em laboratório? Em algum momento eles vão fazer a máscara do Brad Pitt, bota lá, né, como placa, e aí você cultiva a pele em cima daquela cara e depois cola em você. Vamos ver se a estrutura óssea for junto. Senão imagina o Brad Pitt meio zoado. 1,65 m, gordinho. Tem que ter estrutura óssea
dança junto. Então, Mas, vão clonar alguém em algum momento, né? Já clonaram a Dolly, por que não os outros? sim, já deve ter, né? A gente que não sabe. Então, vai saber. Né? Transformers, né? Não, Transformers Recomenda não, pra gente, então, X-Men. o que você gosta de assistir, o que você gosta de ler. Se tem alguma recomendação de livro, alguma recomendação de filme que você tenha visto recentemente, você achou muito legal. Olha, eu gosto... você já assistiu aquele seriado This Is Us? Já. Gosto, cara, muito de seriados naquela pegada de discussões. Você chorou? Não. Não. Ele falou de chorar. Não. Você chorou? Não. Então, eu gosto de seriados que envolvam. Eu gosto de seriados, às vezes, com história. Então, por exemplo, Outlander, eu gosto. Gosto de seriados que discutam assuntos psicológicos. Então, This Is Us é um desses. Gosto de Blacklist, que tem mistério, aquelas coisas. Blacklist. Né? Gosto. Então, e filmes, eu gosto de filmes de ficção bastante. Gosto, legal. mas assim, ficção tipo Black Mirror, sabe? Adoro. Bem. Nossa, Não tipo Missão Impossível. Uhum. Não, pra mim, se for ficção, tem que ser ficção mesmo. Você joga lá pro Star Wars, assim, é uma ficção de verdade. São filmes, né, de uma vida. Você vê que as crianças hoje admiram Star Wars. E nem viram direito. Sim. Gosto de. Já entrou, já faz parte da cultura. Eu acho que vem passando de pai para Faz parte da filho, por aí mundial. vai. Gosto muito de desenho animado, eu acho que a Disney, ela ensina algumas coisas bem legais. Ela discute temas muito polêmicos, então, por exemplo, Divertidamente, para mim, é um filme Vai que ter sequência, hein? todo mundo... Elementos e Divertidamente, para mim, foram filmes que mudaram... Chegou a ver Red? Ai, também gostei. Legal, né? Soul... Sim. Entendeu? São filmes que discutem assuntos muito densos da sociedade de uma forma muito tranquila. E você precisa estar atento para capturar também. Então, eu gosto. E livro, gente... eu sou muito assim... 880. Então, ou eu tô lendo um livro muito técnico ou um livro nada a ver. Então, se eu tivesse que dizer um livro hoje, eu diria Os Reflexos da Alma nas Doenças. Olha só. Que é um livro do Rupert. Ele é muito bom. Porque você vai ver o quanto as coisas do dia a dia interferem na sua saúde. E quanto um sintoma reflete uma coisa que você está vivendo. Olha só. É bem legal. É bem legal. Não notava. Eu achei, boa gostei. recomendação. Então. E tem a ver com o que a gente falou aqui, né? Pois do estilo de vida, saudável. Sim. Aí tem vários outros nessa mesma pegada. Tem uma enciclopédia do Gasparetto só sobre saúde metafísica. Então, se for para falar de saúde, livros de saúde seria mais ou menos isso daí. Agora, eu gosto também de livros tipo Geração Valor, Oceano Azul, né? Livros técnicos de empreendedorismo, planejamento, gosto. Florescer, né? Martin Seliger, eu gosto muito. Legal. Difícil. Vamos dar um tempinho agora para a nossa convidada tomar uma aguinha e vamos agradecer nossos patrocinadores, né? Vamos sim. Os patrocinadores que investem em cultura e nos ajudam a divulgar cultura e conhecimento de qualidade. Isso aí. Quer começar? Vamos lá. Quero mandar um abraço, inclusive, para o Mário Hirata, da empresa 4M Invel, que desenvolve roupas tecnológicas, que são tecidos com a exclusiva tecnologia Bion 3 e que ajuda o organismo na produção do ácido nítrico e assim ajudando numa melhor circulação, redução de dores e a melhoria da circulação e até mesmo da parte estética. Se você deseja conhecer um pouco mais a respeito dessas roupas inteligentes, aqui na descrição do nosso vídeo tem um link, você pode conhecer as palmilhas, calças, blusinhas, moletons, toda essa linha de roupas inteligentes e ainda descolar 10% de desconto comprando através do link que está aqui na descrição desse vídeo. 4M Invel. É isso aí. É isso aí. Eu agora ou você, Vrê? Pode ser. Quero agradecer a Fê, que está sempre aqui conosco, trazendo presentes e mimos especiais para pessoas especiais. Então, se você quer conhecer melhor o trabalho,
Fui eu que fiz. Aqui na descrição do vídeo tem o link do Instagram deles. Você confere a variedade de produtos incríveis. E ainda também, se disser que viu aqui no programa, 10% de desconto. E como é tradição, fui eu que fiz preparar uma lembrancinha aqui para o nosso convidado. Olha só que delícia! Ai, muito obrigada, Aê. fui eu que fiz. Muito obrigada para vocês também. Ai, que Obrigado, lindo. muito obrigado pela participação. Vamos lá, agradecer também a Cia Filter. A Cia Filter é uma indústria de bebedouros industriais. Se você precisa de água gelada, ou água filtrada de qualidade gelada para o seu evento, para a sua indústria, para a sua empresa, procura a Cia Filter, ciafilter.com.br. E ela também é uma das responsáveis aqui pela estrutura que a gente está aqui. Então, muito obrigado, Cia Filter, por patrocinar o nosso podcast. É isso aí. E quero agradecer aqui principalmente a nossa convidada, a doutora Evandra Moura Rabelo. Deixar aqui o telefone de contato do consultório, que é o DDD 15. Estamos aqui na região de Sorocaba. Ela já gelou, já achou que era o dela, ó. É o celular. Os admiradores. Também pode. Ele tá lá no Instagram, é só entrar e pegar. Telefone do consultório 3034 3545. Correto. Isso, 3034 3545. E quem deseja segui-la aí nas redes sociais, sigam aqui no Instagram, no @doutora Evandra Moura Rabelo. Então, DRA, né, de doutora, tudo junto, DRA, Evandra Moura Rabelo com 2 L's, que é podcaster da Fala um pouquinho do seu Renove-se, podcast pra gente, verdade. podcaster da Renove-se e CEO do Instituto Unique. Sigam também o Instituto Unique no Instagram. Pois é, obrigada por já mencionar. Então, a Renove-se é a minha empresa de treinamentos com meu marido. E aí, nós tínhamos um Instagram e em algum momento ele falou assim, eu não tenho habilidade para ficar todos os dias com aquela coisa de postar e tudo mais. Aí ele falou assim, não vou querer mais um Instagram. E eu, né, já tenho 2 para cuidar. Eu falei, também não vou querer. Aí ele falou, então tira do ar. Tiramos o Instagram do ar. E aí ele falou assim, mas as pessoas continuaram pedindo coisas para nós. Eu falei, bom, como é que a gente pode fazer? Ele falou, olha, ao invés de ficar alimentando todos os dias, vamos alimentar uma vez por semana. E aí eu fui, ele fala bastante bem, ele tem muita habilidade de comunicação, ele é professor, mas ele não tem, ele toca 2 outros empreendimentos, ele tem um pouco menos tempo do que eu, vamos colocar assim. Aí fui eu para fazer o podcast. E a gente começou discutindo temas polêmicos, convidando pessoas interessantes. E de que dia que é? Toda segunda-feira sobe um episódio, a gente grava, a gente não faz ao vivo, a gente grava. Então, eu vou discutindo assuntos que eu entendo como polêmicos, assuntos que as pessoas me pedem, e aí eu convido as pessoas para gravar. Estejam todos vocês convidados a gente gravar um dia. Legal. E aí polêmicas sobe. é com a gente mesmo, né? E aí a gente sobe já editado, com cortes, já direto no YouTube, e fica lá disponível para as pessoas. Repete o nome pra gente. Renove-se. Renove-se. RE9C. Legal. Então, toda segunda-feira tem episódios novos. Toda segunda, episódios novos. Legal. Muito obrigada, doutora Evandra. Foi um papo super gostoso. Já tirei aqui algumas dúvidas pessoais também. Já aproveitei. Sim, eu vou mostrar algumas pintas aqui depois. Se sobrou dúvida, manda o direct. Exatamente. Podem continuar comentando aqui, manda o direct. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa a gente caminha para a doutora. Perfeitamente. Estou aberta para tudo que vocês precisarem. Muito obrigada, pessoal. É isso aí. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.